teoricamente a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Só que antes disso, muitas empresas vão ganhar dinheiro. De quem que é a propriedade intelectual das criações que são feitas dentro dessas inteligências artificiais? É da inteligência artificial? É de quem desenvolveu? É de quem criou? É de quem colocou o comando? Mas esse profissional ele pode ser substituído se for esse profissional que não sabe usar a inteligência para buscar ideias, para fazer pesquisa, para otimizar realmente o seu trabalho. Então, sejam bem-vindos ao primeiríssimo podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda e eu tô aqui com ela, que é minha sócia, minha amiga e co-apresentadora desse podcast, a Vanessa. Olá, eu sou a Vanessa. Esse é o podcast da Me Chama de Marketing, nossa primeira edição, como a Fernanda disse. E a gente vai trazer para vocês aqui nesse canal, nesse podcast, uma conversa sobre marketing, seu enorme universo. Hoje a gente está aqui para falar sobre tendências aí para 2023 e para além, né? Na verdade, tem bastante coisa que a gente acredita que vai durar muito tempo ainda no marketing. Mas e a primeira delas, a gente já vai começar com a mais bombástica, que é aquela que tá todo mundo falando, né? Que, enfim, que é a novidade do ano, que acho que foi até em 2022, né, Van, que começou aí esse zum da inteligência artificial. E hoje, na data que a gente tá gravando, inclusive, esse podcast, que hoje é dia 15, não, hoje é dia 16. Então, há 2 dias, saiu aí uma nova atualização do ChatGPT, que é essa inteligência artificial aí que é a mais famosa, e que também já está dando o que falar, que é uma melhoria aí super, assim, é um salto muito grande de uma versão para outra, né? Então a gente vai trazer aí a nossa visão também do que a gente acha que vai realmente impactar, que já está impactando, né? Já não é nem mais tendência para o futuro, é o agora. E aí, Ivan, você que teve bastante oportunidade aí de usar a inteligência artificial para testar bastante, até mais do que eu aqui, sendo sincera, eu testei um pouquinho. O que você tem aí de contribuição, né? O que você achou? O que te acelerou aí no processo para criar alguma coisa? Enfim, o que você pode trazer aí sobre esse assunto? Tenho achado incrível, Fê. Tenho usado tanto o ChatGPT, e aí nessa parte de produção de conteúdo em texto mesmo, para ideias, para pensar em dificuldade, até mesmo planejamento de conteúdo, quando a gente pensa ali do público-alvo, quando a gente quer entender um pouco melhor a audiência, para fazer pesquisas sobre temas, para conseguir ideias de posts, de conteúdos. Tenho usado bastante e tenho usado também bastante a inteligência artificial para geração de imagens, que também tenho achado fascinante. E aí já tem bastante tempo que eu já estou usando, e é engraçado como dia após dia a gente vê a evolução dessa ferramenta. Então a gente às vezes pedia uma imagem ali, colocava uma descrição, a ferramenta algumas vezes ela acertava, trazia aquilo que a gente queria. Aí outras vezes, mesmo sendo detalhado, mesmo quando a gente colocava um comando mais certinho, ela entregava uma coisa completamente diferente. E eu acho incrível como dia após dia parece que realmente é uma inteligência. Ela vai melhorando e vai entregando melhor, né? E aí, falando em inteligência artificial ali, de produção de imagem. E agora de texto, a gente teve evolução recente da nova versão do ChatGPT, né? O GPT-4. E ansiosa, na fila de espera, para poder acessar. Acho que essa fila de espera vai ser grande. Mas ansiosa para ver o que essa ferramenta vai trazer de novidade pra gente. Sendo que essa versão 3.5 já tem muita coisa que consegue ajudar nessa produção de conteúdo. Você já explodiu a cabeça, né, no uso aí, era só a versão beta, né? Então, assim, a gente pode ter certeza que daqui a alguns anos, eu acho que a inteligência artificial, Hollywood vai virar, não vai deixar de ser ficção, né? Aqueles filmes da máquina dominando o mundo, e a gente vai ser comandado pelas filmes do Will inteligências artificiais. Total, né? Como é que é o nome? Eu, Robô, né? Eu, Robô. Então, não, agora falando sério, eu dei uma investigada aí nessa nova atualização do ChatGPT. Pelo que parece, agora ele consegue também interpretar imagens, né? Então você consegue jogar a imagem ali para dentro do programa, e aí ele vai dizer o que ele está vendo, né? Fora que realmente tiveram algumas atualizações aí na parte de texto. Digamos que eu acho que ele está ficando um pouquinho mais filosófico. Agora, sendo assim, bem
né, do que eu pude experimentar, né, principalmente na minha parte aqui, que costuma ser a parte mais textual, que é o que eu uso bem mais. Acho que ele é ótimo, assim, para quando você tá aquele dia que você não tá com muita ideia. Então, às vezes, você joga alguma coisa lá daquilo, você consegue tirar outra coisa que, na maior parte dos casos, é bem diferente da ideia original ali. Sim. Eu acho ele ainda precisa comer muito arroz com feijão para bater um bom texto, né? Feito assim, obviamente, texto básico, um texto às vezes até de mais próprio para um SEO, né? Uma coisa mais básica, ele faz que é uma beleza, né? Então, ok. Mas quando a gente precisa trazer realmente aquele elemento de criatividade, principalmente de emoção, aí eu não sei se a gente vai chegar a ver isso, mas a gente está bem distante mesmo com essa atualização, né? Então, temos aí, acho que o pessoal está um pouco assustado, né, com essa ideia de que vai ser substituído, principalmente os copywriters, né, o pessoal que trabalha com a escrita fica um pouco temeroso, mas na verdade é uma ferramenta ótima aí para acelerar um pouquinho o processo, né, principalmente essa loucura que hoje para quem trabalha com marketing, né, de você ter muitas coisas para desenvolver. Então, ele acaba te trazendo uma produtividade que é bacana. Sim. Mas como toda a facilidade que a gente tem, desde o controle remoto, né, até agenda de número de celular, pode ser uma ferramenta que pode ir para um lado ali de deixar a nossa criatividade mais preguiçosa, né? Então, da gente sempre depender da máquina para trazer novas ideias. Isso eu acho extremamente perigoso, assim. Se a gente for ver, por exemplo, você lembra de algum número? Talvez você saiba aí um ou outro número de celular que você ligue mais. Mas não antigamente lembro. A gente, o que é? Tinha tudo na cabeça. Eu não lembro de mais nada. Eu não sei o celular do meu marido. Eu tenho anotado na geladeira porque eu não lembro. Porque você simplesmente aperta o botão e liga. A própria escrita, você vê, né, que você Fê? Hoje tem. Essa não é uma visão muito apocalíptica, porque a própria escrita, se a gente parar pra pensar, hoje, como a gente digita muito no teclado, no celular ali, muita gente tem dificuldade com a caneta, com o lápis e o papel, né? Isso é real hoje, numa tecnologia que, se a gente pensar, não é uma inteligência artificial, mas já deixou a gente, de certa forma, um pouco acomodado com uma realidade, né? Então imagina essas tecnologias que vieram de forma tão impactante, se a gente pensar, né? Em 5 dias o ChatGPT conseguiu 1 milhão de usuários em 5 dias. Então, e já hoje, né? Ele foi lançado em novembro, a gente está em março, e ele já é realidade, ele não é tendência, tipo, ele é agora, já está acontecendo. Então imagina o potencial que isso realmente não tem de deixar a nossa mente preguiçosa, e é onde a gente tem que trabalhar para não deixar que isso aconteça, né? Exatamente. Você tem que ser realmente a inteligência por trás da inteligência. Sim. Então, saber usar ali para, como eu disse, né, tem os dias de preguiça ou de falta de alguma ideia, assim, de algum ponto de partida. No geral, ele vai funcionar muito bem se a gente sabe direcionar. Então, as ideias, quem comanda a máquina ali acaba sendo a parte mais importante mesmo. Criatividade, acho que vai ser mais importante. Sempre foi, né? É o elemento mais importante, que é uma das coisas que é inerente do ser humano, assim. Então, vai ser mais importante do que nunca, além da parte das emoções também. Não sei se em algum momento eles vão conseguir mimetizar isso, mas, assim, e eu acho que a gente vai ver muito isso acontecendo, o pessoal quer ganhar tempo, né? Então, acha assim, eu vou depender dessa ferramenta para eu não ter que pensar, para eu simplesmente só ir lá e acelerar o meu trabalho, né? E, enfim, conseguir produzir mais coisas. Sim. Só que o que a gente vai ter? A gente já tem, né? Na verdade, uma enxurrada de conteúdo, de informação pela internet, que é uma cópia da cópia, mais do mesmo, e a gente vai ver isso triplicado por sei lá quanto aí com inteligência artificial. E aí quem consegue... quem tiver a paciência de parar para pensar mais tempo, para, enfim, para usar, né, a cabeça, a inteligência, que não é artificial no caso,
eu acho que vai ter uma vantagem competitiva, assim, absurda. Eu acho também. Com certeza. Eu acho. E Com quem certeza. não se acomodar a partir de agora, né? Porque pode chegar um tempo que as pessoas vão pensar assim, nossa, olha só onde a gente chegou agora, nesse momento, que todos os textos são padronizados, tá tudo muito igual. Deixa eu voltar para trás. Eu acho que pode acontecer esse momento, mas eu acho também que quem hoje, agora, né, souber aproveitar essas inteligências artificiais dessa forma como você falou, sendo a inteligência por trás da inteligência, ela nem vai precisar chegar nesse momento de que, ó, deu errado, volta, porque a gente deixou de ser criativo em algum ponto. Essa pessoa, ela sempre foi, ela soube usar essa inteligência da maneira correta. Eu acho que é esse o profissional que vai se destacar ali na frente, né? Quando a gente fala desse medo que as pessoas têm de serem substituídas. Então, o ChatGPT vai substituir os copywriters, os produtores de conteúdo. Na nossa visão, hoje, com a ferramenta que a gente tem hoje, março de 2023, não é substituível. É uma super aliada. A gente tá falando aqui que usa, né, no nosso dia a dia. Mas não tá substituindo as pessoas ainda. Mas esse profissional, ele pode ser substituído se for esse profissional que copiou e colou, né? Não sabe usar a inteligência para buscar ideias, para fazer pesquisa, para otimizar realmente o seu trabalho. Agora, usar para copiar e colar, né? Não acredito que vai funcionar. Hoje, a gente já vê, foi o que você disse, hoje a gente já vê, quando a gente às vezes procura algum tema ali no Google, a gente vê 3, 4 artigos idênticos, completamente idênticos. Exatamente. Hoje a gente já vê isso. Então, eu acho que isso vai ser realmente ampliado, né? O Instagram, se você para pra pensar, foi o Instagram que começou essa... Que assim, o que hoje... criatividade, né? Tem gente que defende que é só colar várias referências para você criar algo novo. Com certeza, é um ponto de partida excelente. Acho que tem outros elementos aí, mas enfim. Com certeza, se você sabe trazer referências e misturá-las de uma forma diferente, você tem algo que é novo, porque original 100% do nada é muito difícil. Só que a gente tá sempre olhando para as mesmas referências. Então, se você olha para as mesmas referências, você vai criar coisas muito similares. E aí tem um outro agravante, que é justamente a gente ter essa pressa de precisar produzir performance, gerar resultados, né? Enfim. Quantidade, né? A quantidade e é resultado só, e é número. E não que isso não seja importante, né? Vamos deixar claro, sim. Resultados muito imediatos. E o que isso acaba fazendo? A gente precisa gerar ideias rápido. Muitas vezes a gente fica ali naquela primeira ideia. A primeira ideia, no geral, não é a melhor. Ou a gente vai olhar para o que está todo mundo fazendo, eu vou fazer algo parecido, porque parece que está dando resultado para o outro, então eu vou lá copiar. E isso sem inteligência artificial muito também, né? Instagram, a gente tá falando... É. Eu descobri, né, eu não me lembro agora qual que é o perfil no Instagram, mas era um perfil de viagem, e ele pegava as fotos, né, de várias pessoas aí que tinham tirado fotos em lugares famosos do mundo, e postava essas fotos no perfil, para dizer que todo mundo que ia, sei lá, no Cristo Redentor, tirava exatamente a mesma foto na mesma pose. Por quê? Porque tá pegando as mesmas referências. E aí a gente tá pegando, às vezes, para criar, muitas referências que estão só no meio online aqui, né? No digital. Quantos livros hoje em dia a gente lê, né? Comparado, talvez há tempo atrás, né? Antes aí do celular. Então, as referências, e não só de livro, mas também da vida, né? A gente não tá vivendo, a gente tá com a cara grudada no celular. Você tá na rua e você tá lá com a cara grudada no celular sem prestar atenção. E isso também é um elemento de criação, né, de observação do mundo, que faz toda a diferença na hora de você criar. E aí também foi se perdendo, obviamente, né, não só por causa do celular, enfim. Mas aí a gente só está acrescentando um outro elemento que é para ser um facilitador, mas que pode, assim, fazer com que a preguiça, né, que é algo também que é bem... Assim como a criatividade faz parte aí do ser humano, a preguiça também, né? A preguiça, a procrastinação, né? Tudo pode ser amplificado. Esse nosso lado
preguiçoso, esse nosso lado acomodado, ele pode ser agravado por essas inteligências, né? Pensando em profissionais. Por isso que tá tudo na nossa mão, né? Quando a gente pensar, quem vai mandar não é a inteligência artificial hoje. A nossa visão é de que ela não vai mandar para a inteligência que a gente tem agora. Talvez em 2085 isso seja diferente, a gente não sabe. A gente não tá falando que não vai ser nunca. Mas hoje, não. Hoje o fator humano é necessário. A gente precisa para tudo, né? A ferramenta não tá fazendo nada sozinha. Tem a pessoa ali por trás dela. Então, não vejo Tem uma frase interessante, agora eu não lembro se é do CEO, mas do próprio ChatGPT, que ele falou assim e também não sei se é verdade, porque a gente acaba vendo as coisas na internet e a gente não sabe a procedência, se é verdadeira, né? Tipo as frases da Clarice Lispector, né? Ou então Pedro Bial. Tipo a frase do textão do Pedro Bial. O Einstein. É o Einstein. São os três principais. É um dos três. É um dos três. E ele fala que certamente a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Só que antes disso, muitas empresas vão ganhar dinheiro. Então, como eu disse, não sei se realmente foi ele disse, né? Mas traz um ponto interessante dessa coisa da inteligência artificial sobressair, e aí esses filmes de ficção científica, né? Eu, Robô, como a gente citou, se tornarem reais, ou mesmo nem tanto nesse ponto apocalíptico da coisa, né? De que as inteligências artificiais vão nos matar ou nos escravizar. Mas aos pouquinhos elas podem transformar esse nosso comportamento profissional, nos deixando assim um pouco mais preguiçosos, menos criativos. Baixar o QI, né? A longo prazo, né? A longo prazo. Isso já está acontecendo, né? Se eu não me engano, a gente tem a geração hoje que tem historicamente, né, você tem uma elevação de QI de geração para geração. E essa é a primeira vez que a gente tem isso diz alguma coisa bem importante, né? E principalmente porque estamos vivendo tecnologia, não é só o que a gente vê de digital, né? Claro, a roda foi uma tecnologia inventada quando a roda foi criada. Mas assim, o ponto que a tecnologia tá hoje, eu acho que favorece essas questões, né? É tudo muito rápido. Então, sei lá, da dominação do fogo até a criação da roda. Quantos anos foram? Não sei exatamente. Mas a gente tem uma tecnologia em cima da outra muito rápido. Eu acho que esse espaço é encurtado, né? Então a gente está vivendo nessa coisa da tecnologia muito louca. Isso tem uma consequência, com certeza. E aí, pensando no nosso profissional, o fator humano vai sempre ser decisivo. A pessoa que está ali atrás, primeira coisa, ela tem que saber o que ela pede para uma inteligência artificial. Então, a gente tem prompts ali, quando a gente vai fazer uma pesquisa ali no ChatGPT, a gente tem palavras que a gente pode usar, como a gente pode dar ordem para a inteligência artificial para obter um resultado melhor. Então, desde isso, de como a gente pede, até a mente que está por trás para a gente entender o que a gente precisa pedir e o que a gente vai fazer com aquele resultado que a inteligência artificial vai gerar, né? Se a gente ficar sempre copia e cola, aí a gente vai ter essa padronização excessiva que já acontece. Daqui a 2, 3 anos tá todo mundo tudo igual. E aí o que vai diferenciar são as pessoas, os profissionais, as marcas que não entrarem nessa e que elas vão aprender a utilizar a inteligência artificial, mas de uma maneira de potencializar a sua mensagem, a sua mão de obra, né, profissional ali, as pessoas, seu recurso humano, não simplesmente aproveitando aquilo para pegar exatamente o que foi modelado exatamente por uma inteligência artificial, colocando no mercado, assim como todas as outras empresas vão fazer aquilo, né? Não, e aí ainda tem um outro ponto, né, que talvez ainda nem está sendo discutido, de quem que é a propriedade intelectual das criações que são feitas dentro dessas inteligências artificiais. É da inteligência artificial, é de quem desenvolveu, é de quem criou, é de quem colocou o comando, então é complexo, né, assim, é um assunto também para o futuro, mas para... Enfim, a gente tá sendo um pouco apocalíptica, né? Vamos ser sinceras aqui. Mas nós temos uma visão positiva. Mas a gente gosta muito da inteligência artificial. É realmente assim, não dá pra colocar a cabeça na terra e falar, eu também não vou usar isso, eu vou ser analógico o resto da vida. É basicamente alguém que
que diz que não vai ter celular. Isso não existe, né? Você realmente não tem como evitar a evolução. E isso é ótimo, inclusive. Sim. A gente só precisa aprender a usar a ferramenta e não ser usado por ela. Acho que esse que é o ponto mais importante de todos. Acho que esse é o melhor ponto. Né? Foi o resumo. Não somos apocalípticas, gostamos. Temos que aprender a usar. Gostamos e usamos. Gostamos e usamos, todos os dias, praticamente. Mas temos que aprender a usá-las para não sermos usadas por ela. Exatamente. Boa. E aí, até pegando o gancho aí da segunda tendência de marketing que você já falou, que é a humanização do marketing. Então, para fazer justamente um contraponto com essa questão aí da tecnologia, né, que, enfim, tá realmente cada vez mais rápida. A gente, inclusive, né, tem sempre que suar para correr atrás aí do que tem de novo para fazer, porque no marketing são, assim, 500 mil coisas, então, inteligência artificial, automação, rede social nova surgindo, enfim, ferramentas, é uma loucura, né? Olha, ser profissional de marketing nessa época aqui é mais fácil por um lado, mas é mais difícil por outro. Não é para os fracos. Não! Com certeza não é para os fracos. Não é para os fracos, assim. Por isso que todo mundo hoje acha que tem TDAH, né? Porque é tanta coisa te puxando para tanto lugar que a sua atenção fica, enfim, né? Complicada. Sim. Aí. Mas, voltando aqui então pro assunto da questão da humanização, justamente quando a gente tem uma mola que puxa muito para um lado, né? Então a gente está indo muito para a parte de tecnologia, inteligência artificial, a gente tem o contraponto, que o contraponto é meio que a gente já trouxe aqui, né? Da criatividade, daquilo que é característica humana. E essa humanização do marketing eu vejo, pelo menos, não sei qual que é a sua opinião, mas eu vejo que não é só ter um rosto representando uma marca, né? Vai além, Sim. Vai ir sair ali da marca que passa a mensagem para ser a marca que conecta, que conversa, né? Então, que cria conexões. Mas eu queria ver aí também um pouquinho do que você tem a dizer aí sobre essa tendência e essa segunda tendência. Então, na minha visão, a humanização de marca não é só tirar o seu logo ali da bio do Instagram e colocar um rosto. Realmente não é isso que a gente defende quando a gente fala de humanização. Humanizar é entender que uma marca, ela tem história, ela tem os seus próprios valores, ela acredita em alguma coisa, né? Ela levanta uma bandeira, ela tem um discurso, ela tem essas pessoas ali ao redor dela que participam, que conversam, né? Que não apenas assim, a gente pensa... Se a gente pensar, voltar lá atrás em marketing, comunicação, a gente tinha as empresas falando para as pessoas que recebiam aquilo de forma passiva. Aí mudou, tudo bem, a empresa fala e as pessoas devolvem. Mas hoje nem é só isso mais, é essa conexão. É essa conversa que parte da empresa para as pessoas, das pessoas para a empresa, de pessoas para as pessoas, e as empresas intermediando isso, né? Quando a gente pensa em marca, em as pessoas que estão ali ao redor de uma marca que constrói uma marca forte, essas marcas, elas têm por característica uma tribo ao redor dela. Elas têm como característica essa conversa, essa marca promover esse diálogo, né, com essa personalidade que ela tem clara, com esse movimento que ela lidera muito claro. E aí as pessoas que compartilham disso, desse lado humano da marca, são as pessoas que acabam seguindo, são as pessoas que vão acompanhar, que vão comprar, que vão defender, que vão fazer parte desse mundo, desse universo da marca ali, né? Então, para mim também, humanizar é mais do que tira logo, entra rosto. Como a gente, às vezes, a gente recebe a pergunta assim no Instagram, eu uso aqui na bio o meu logo, eu uso uma foto minha, né? Que tudo bem, pode existir uma resposta certa para isso, dependendo da ocasião. Mas não é a questão só o que você tá usando ali de foto de perfil, né? É todo esse trabalho de construção. Você não precisa ter um Starbucks usando a foto do dono da empresa, por exemplo. Starbucks tem o logo do Starbucks. Mas nem por isso não é humanizado, porque a experiência é humanizada, né? Porque quando a gente vai nas redes,
existe essa conversa, existe conteúdo que eles compartilham que é gerado pelo próprio usuário, pela própria comunidade, né? Pelo cliente que está ali na loja. Sim, e eles compartilham exatamente. aquilo ali como dando um ar de oficial para aquilo, né? A experiência é toda humanizada, o marketing é todo humanizado, a marca é humanizada, então ela pode colocar o logo dela ali, né? Sei lá, McDonald's, Coca-Cola, são marcas que trazem um pouco desse lado humano e que não necessariamente tem visivelmente esse rosto. Embora Exato. todas têm uma história de criação, todas foram fundadas por pessoas e a gente conhece um pouco dessas histórias, né? Porque elas compartilham isso com a gente nesse sentido de humanizar mesmo, para gerar essa conversa, essa comunidade ao redor. Por exemplo, a Apple é um case assim que é bem. Mostra muito que a humanização da marca fez toda a diferença, né? Porque por mais que, óbvio, você tivesse ali a genialidade de pensar o mercado do Steve Jobs, obviamente isso é um fator importantíssimo, né? Porque ele quis entrar com a inovação de produto, mas ele sabia que ele estava entrando num mercado que já era dominado por grandes empresas. Então, o que ele fez? Ele humanizou esse mercado, ele usou da emoção, de analogias simples para vender, colocou o rosto dele, ele foi o rosto da Apple. Hoje a Apple, né, óbvio, né, ele já é falecido, mas a Apple não depende da imagem dele, mas lá atrás, essa imagem foi muito importante para fazer esse crescimento da marca. Tanto que até hoje você tinha lá Tanto que até hoje, né, Fê, quando a gente pensa nessas apresentações que a Apple faz dos produtos, do iPhone, tem um rosto apresentando. Porque ele consolidou isso lá atrás. E aquele clássico dele, né, com aquela calça jeans, é sempre a calça jeans, a camisa preta, um discurso, né, assim, extremamente emocional, com um apelo de marca muito forte, então ele batia justamente nesse lado que era muito racional ali das concorrentes, né, que tecnologia, aquela coisa fria, ele entrou trazendo, óbvio, produtos que eram aí referências, juntou, né, várias coisas, mas criou realmente algo revolucionário, então ele como pessoa tinha esse interesse de mudar o mercado, mas colocou da personalidade dele ali na Apple, né? Então, essa personalidade revolucionária que a Apple adota até hoje enquanto marca, veio dele. Então, veio desse ser humano que foi um dos fundadores da empresa, né? E foi o rosto. Foi ele que se dispôs a colocar o rosto ali. A mesma coisa a Disney, né? Enfim, tem a figura do Walt Disney, obviamente, há muitos anos que não faz parte da empresa, mas se você for para pensar, todos os valores, tudo veio dessa pessoa. Sim. Então, as empresas são seres, né? São seres vivos também, porque elas meio que nascem de alguém. E saber comunicar isso, e não necessariamente, às vezes, a Apple agora, como você disse, ela tem na apresentação, vai ter, né? Eu acho que é o Tim Cook, né? Que hoje faz essas apresentações, não sei se eu tô falando besteira. Eu acho que é ele também. Mas, né? Inclusive, esse é um outro aspecto, né? De você ter ali os diretores de marketing, os CEOs, sendo a cara da empresa. Então, nesse caso, da Apple, eles fazem, né, alguns lançamentos, tanto no digital quanto fora, mas de ser também é uma tendência aí que acho que isso ainda está meio que engatinhando, mas inclusive dessas grandes marcas de colocarem a galera que está por trás ali mesmo para serem os rostos, né? Então humanizarem também em redes sociais principalmente, né? Sim. Onde esse contato humano a humano é muito importante. Você não quer falar com uma logo, né? Mais uma vez o fator pessoas, né? Logo, por trás. Mais uma vez não apenas o rosto, mas as pessoas. As pessoas, sim, as pessoas humanizam marcas, né? Também. Acho que são duas coisas, né, Van? É tantas pessoas que fazem parte ali, que constroem aquela visão no dia a dia ali, né? Então, quem tá no bastidor, que sai um pouquinho desse bastidor para colocar o rosto. E que é o que a gente faz aqui, né, com a nossa empresa, né? Então, nós somos os rostos por trás da Me Chama de Marketing. E
E outras empresas também fazem o mesmo, mas isso ainda é uma tendência, eu acredito que engatinhando. O mercado digital faz bastante isso, né? Na verdade, ele nasce muito da marca ali do fundador, então é uma pessoa que tem algo que ela quer compartilhar com o mundo e aí ela cria uma empresa e ela usa muito dessa imagem pessoal enfim, para fazer a divulgação, né? Para ser o rosto. Que aí é um problema contrário, né? Porque depois como é que você acaba escalando isso, né? Porque você fica dependendo de uma única pessoa, isso também é um problema. Então a gente tem aí os dois espectros, né? Um lado, como que eu humanizo uma marca que é uma marca mais corporativa e como eu escalo uma marca que é muito pautada na marca pessoal. Mas a gente já tá saindo um pouco da tendência aqui, né? Mas é uma tendência. Mas é uma tendência a humanização. É uma tendência, rende um podcast só para isso, né? Acho que a gente pode. É um assunto que vale a pena aí a gente tratar. Vale sim. É outra pergunta clássica, né? Eu invisto na minha marca ou eu invisto na marca da minha empresa? Então, vale a pena a gente pensar para um próximo. Vale. Então, até aqui, a gente falou aí de duas tendências, né, Eva? Que foi a questão da inteligência artificial, que está mais forte do que nunca aí, que veio para ficar, e também a que leva, né, a uma outra tendência que não surgiu por causa da inteligência artificial, mas que já está vindo aí também há um certo tempo, que é a humanização, a necessidade de humanização do marketing, né, de trazer mais os aspectos humanos e tirar um pouco aquela cara de marketing, aquela cara de venda, aquela coisa artificial. E isso até também em marcas pessoais mesmo, né? De você não ter que se montar muito para parecer algo que você não é, mas enfim, de trazer mais essa autenticidade mesmo, seja dentro aí de uma marca de uma empresa ou de uma marca corporativa. E aí, por fim, a gente tem a nossa última tendência aqui, né? Que a gente separou, que é também outra, pelo menos aí por um certo período, ela vai ser uma realidade, que é a questão de investir de forma mais assertiva em marketing nesse período de recessão, que é um período que a gente está passando agora, né? Então, a gente todo dia aí tem notícias não muito agradáveis no mercado, né? Uma hora você tem os bancos aí com problema, outra hora a gente tem demissões em massa, a própria inflação também, né? Que diminui aí o poder de consumo desse consumidor, e isso, pelo menos aí por um certo período, vai ser uma tendência. Então, a gente aqui, né, do nosso lado do marketing, a gente vai ter que aprender a se adaptar a essa realidade, não tem jeito, né? E fazer isso marketing dessa realidade agora, né? A gente se vira com o que tem, né? Como a gente falou mais cedo, que fazer marketing agora no século XXI é um desafio, não é para os fracos, né? Então, além das questões da informação, a gente tem. E faz parte, né? Assim, isso aí também não é exclusivo aqui da nossa geração de profissionais, porque isso é cíclico, é do mercado. Só que nesses momentos de recessão, o que acontece, Ivan? Nesses momentos de recessão? O que você faz aí quando, por exemplo, a coisa não está favorável? A gente corta gastos. Corta tudo, né? A gente sai cortando o que dá. Então aí você tem, óbvio, né, os investimentos essenciais, esses acabam ali permanecendo, mas todos os outros acabam sofrendo um impacto. E até nesses momentos de recessão, eu acho que é uma boa oportunidade que as empresas têm de fechar as torneiras que estão vazando ali sem que aquela água seja aproveitada, porque isso acontece muito, né, nesses momentos de bonança. Então, é investimento para tudo quanto é lado, não importa se está dando retorno. E o que, nessas horas mais escuras, vamos dizer assim, a gente precisa ser mais assertivo. Então, saber, e hoje a gente tem aí com o advento do digital, a capacidade de saber, através de dados, o que está funcionando, o que não está. Então, fazer bastante teste, investir de forma bastante assertiva mesmo, né, para saber se aquele investimento está trazendo um retorno, ainda que seja um retorno direto, uma venda direta, seja um retorno de construção de marca, mas saber se aquele investimento está trazendo retorno. Porque o consumidor acaba ficando mais seletivo, ele vai pensar muito mais na hora de comprar, ele vai
aumentar aí, muitas vezes, até esse ciclo de compra. Essa compra que ele vai fazer precisa trazer um retorno para ele, precisa ser algo que vai também fazer sentido no longo prazo, vai durar. E, enfim, aí também são outras questões, além desse investimento mais assertivo, que a gente precisa saber tratar na comunicação, né? Então, também mudar um pouquinho a comunicação na hora de falar com esse consumidor que está um pouco mais apreensivo, né? Está num momento mais de incerteza. Sim, não dá para a gente pensar marketing como um momento de bonança agora, né? É um momento de recessão global, praticamente. Então, a gente tem que repensar a forma como a gente comunica, a forma como a gente quer vender. Venda goela abaixo das pessoas é algo que não funciona, nunca funcionou e tem funcionado menos, né? Tentar, quando a gente simplifica esse caminho, vamos adicionar gatilho mental, vamos adicionar truquezinhos, não é apenas isso, a gente sabe, obviamente, como que precisa funcionar, né? Se a gente está falando de marketing especificamente, pensando nessa parte da persuasão, da conversão mesmo, mas a gente precisa entender esse momento, essas pessoas, quais são as suas preocupações agora, nesse momento da humanidade, então que o gasto, com que as pessoas gastam, como elas gastam, com que período é importante para elas. Então, aí nesse cenário, né, que a gente tem aí das pessoas sendo mais cuidadosas, vamos dizer assim, na hora de comprar, tem um outro fenômeno também que é a busca por mais descontos, por preços mais baixos, então isso acaba tornando aí a concorrência bastante sangrenta, né, competitiva. Competir por preço nunca não, né, nunca foi muito forte, mas não costuma ser uma boa escolha, porque você precisa ter ali você precisa ser um Walmart, para falar a verdade, né? Você tem que ter um poder de negociação ali e conseguir sobreviver com uma margem apertada. E aí é que vem, dentro de toda essa tendência, então, temos a recessão, temos que fazer investimentos mais assertivos e faz todo sentido também investir mais em construção de marca. Então, parece contraintuitivo, né? A gente fala, investir menos, mas sim, investimentos em marca são investimentos assertivos, né? Ao contrário aí do que... Acabou de falar em corte, né, Fê? E a gente tá falando sobre investir em branding. Mas calma que não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de investimento que a gente está falando que as pessoas precisam comprar. Exatamente. Porque construção de marca é visto em muitas, assim, empresas grandes mesmo, que inclusive investem nisso, mas costuma ser visto como é uma coisa que você faz depois que você está com um resultado bacana. Ou é uma coisa acessória, né? É só para ser legal. E não é assim que funciona, né? Na verdade, é a marca que muitas vezes muitas vezes não, costuma ser o fator decisivo. E as empresas que não têm marcas fortes, elas acabam dependendo muito de desconto. E como a gente disse ali, que essa competição sangrenta aí não é boa, né? Realmente, se não faz parte da imagem de marca, você viver competindo pelo preço é complicado. Então, esse investimento nessa construção de marca é o que faz realmente, né, uma se destacar da outra. E você ter aquelas pessoas que vão ser fiéis, são os consumidores que vão continuar comprando, independente aí da mudança no mercado. Obviamente, isso vai variar também de categoria para categoria, né? Tem algumas categorias que a marca, neste caso, ela vai ter menos influência, tipo de bem de consumo ali, como produtos de limpeza, né? Então, essas categorias acabam sofrendo um pouquinho mais Sim. Né, nesses momentos, e a marca acaba não sendo um fator tão determinante, mas para a maior parte, né, das empresas, essa construção de marca, esse investimento de branding acaba sendo essencial para sobreviver aí. Né? Mas sabe, Fê, que a minha avó só usa Omo em qualquer ocasião, porque ela entende que Omo é o melhor sabão. E isso é marca. Ela lava o banheiro com Omo. Ela não precisa lavar banheiro com outro sabão em pó, que não precisa tirar manchas, né, do chão do banheiro, como ela tira da roupa que ela coloca para lavar ali, se ela entende que essa é uma marca que é uma marca melhor em relação às outras. Que lava mais branco. Mas ela só usa... mas ela só usa Omo. E eu acho isso muito engraçado. Hashtag Omo patrocina nós, né? A gente citou Omo aí umas 500 vezes.
Então, até mesmo quando a gente está pensando nesse tipo de produto, e aí sim, né, talvez é menos relevante, vamos dizer assim, Mas mas ainda é. mesmo marcas que construíram, né, marcas fortes ao longo do tempo, elas conseguem entrar dentro da mente das pessoas dessa forma que não vai sair mais. Então, é só um sabão em pó, mas para minha avó não é só um sabão em pó, ela compra Omo, né? E ela usa Omo para lavar o chão do banheiro, não Caramba! apenas para lavar a roupa dela. Esse uso eu não Na casa dela conhecia. só usa ela lava tudo com Omo, lava tudo com Omo na casa dela, tudo dá para ser lavado com sabão em Oh. pó. Mas tá vendo, até nisso, assim, a marca precisa investir em branding, e aí não investimentos pontuais, como a gente está falando, né? Investir durante o tempo, pensando na sua vida. Exatamente. Porque nesses momentos foi essa construção, foi esse branding que faz com que hoje, num tempo de recessão, que talvez a pessoa precisa cortar aquele gasto ali mesmo, mas ela entende que outro não serve, só aquele ali. Até nesses produtinhos aqui que a gente talvez substituiria de maneira muito fácil, né? Mas esse brand ele foi tão assertivo ao longo do tempo que nesse momento crucial essa empresa provavelmente ela né, pode ser que esteja saindo melhor do que outras do mesmo ramo ali. É verdade, Ivan. Tem marcas que... Aí você falou da sua avó, mas eu faço a mesma coisa. Não lavo o banheiro com sabão em pó, mas eu também sou fiel a algumas marcas aí de limpeza, né? E realmente, independente aí da variação de preço, a gente fica firme com elas. Então, o consumidor, principalmente o que tem um pouco mais de poder aquisitivo, ele vai acabar preferindo a marca mesmo, né? Também. E bem interessante, sim, né? E até a gente também sempre pensa, né, investimentos em branding, tem que injetar aí um caminhão de dinheiro, né, um orçamento muito grande. Então, eu vou acabar alocando meu orçamento muito mais ali para fazer campanha de venda direta, que estão cada vez menos eficientes, mais caras, né? Então, porque eu não quero investir nessa parte da construção de marca. Porque, como você disse, as empresas que têm uma marca forte, elas vão se sair melhor, independente se é um momento de alta ou se é um momento agora de momento mais de escassez. Elas podem até sofrer, né, Fê? Se claro, a gente pensar no macro, assim. Só que na escolha do consumidor, elas são lembradas. Então, se esse consumidor for comprar, se ele entender que ele precisa daquilo, que ele precisa gastar o dinheiro dele naquilo, ele vai escolher essa empresa. Exatamente. Que tem essa marca forte e não essa outra aqui que não trabalhou isso, né? Ou que tá fazendo essa parte de venda direta que seja muito bem, mas que a gente sabe que nesses momentos decisivos não são efetivos, né? Não é esse marketing Casas Bahia de compre, compre, compre. A empresa que nesses momentos decisivos mesmo, a gente compra pensando no bolso, né? Se o bolso tá ali vazio, mas a gente compra com essa marca do coração. Exato. Né? Não, e até, o exemplo que você falou das Casas Bahia ou do Walmart, que realmente sempre dependeram muito de ofertas, né, de desconto, dessa parte aí de competir por preço, isso faz parte da estratégia de marca dessas empresas. Então, tem esse ponto também, né, é o posicionamento que a empresa escolheu, e aí tá coerente. E aí, quando não é coerente, você imagina só se daqui para amanhã a Gucci, eu não tô vendendo porque a gente tá num momento difícil, vamos fazer liquidação. Não ia ser uma boa ideia, né? Não tem nada a ver, não faz parte do posicionamento, não faz né, parte da comunicação de marca. Então, ao dar descontos, você também está dando uma mensagem para o consumidor. Você acaba deixando ele muito acostumado a só ver esse tipo de valor, né? E não ver realmente o valor naquilo que ele está comprando de fato. E o que realmente algumas pessoas têm de imagem errada é que para você investir em branding, você precisa fazer investimentos muito grandes, ou só empresas muito grandes conseguem investir na construção de marca, né? Que isso é exclusivo para quem já está muito bem, para quem já está em outro momento. E o branding que a gente defende aqui é o branding que
é a construção de significado. E essa construção de significado, ela pode ser feita em canais orgânicos também. Então, nas redes sociais, ela pode e deve, na verdade, né? Hoje a gente está falando aí de um outro tipo de construção de marca, outros tempos. Então, as redes sociais têm um papel fundamental nesse branding do século XXI, vamos dizer assim, né? Como tendência para daqui para frente também. Então, daqui para frente não, né? Já é uma tendência que enfim, tá há muito tempo, mas que vai ser cada vez mais importante, né? Então, da gente contar aí com os canais orgânicos para vender também, mas principalmente para fazer essa construção de marca, que nada é gratuito, óbvio, né? Você precisa, sim, de investir em equipe, né? Investir tempo, que seja, mas é um investimento que realmente você não tem a mídia, além de tudo, né? Que você não tem esse investimento em mídia que você precisaria fazer em outros canais. Então, o branding não é fazer comercial de TV, nem patrocinar o Big Brother, nem patrocinar o jogo da Libertadores só, né? Isso também é. Mas as redes sociais, a internet tá aí para democratizar, né? Para democratizar essa ideia de branding. Então, é acessível e faz todo sentido dentro desse momento que a gente está vivendo, investir também nessa construção de marca, tomar cuidado aí com as promoções que podem ferir essa imagem, que isso é muito comum, e que tem que ter esse pensamento também, não só de curto prazo, de resolver o problema agora, vamos vender agora, mas não pensar o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Porque, como a gente disse, o mercado futuro é cíclico. É uma construção, Exatamente, o mercado é cíclico, então a gente vai ter momentos em alta e em baixa, e aí numa próxima baixa, quem soube, né, construir marca, valor de marca, uma imagem na cabeça das pessoas, uma confiabilidade de gerar essa conexão e usar todas essas tendências aí que a gente trouxe mais cedo também, vai ter aí uma vantagem competitiva muito grande dentro do cenário que for. Exatamente, Fê. Sem tirar nem pôr. Então esse foi o primeiro episódio do nosso podcast do Me Chama de Marketing. A gente espera que você tenha gostado, que você fique com a gente, porque esse foi só o primeiro de muitos. Fê, muito obrigada, foi uma ótima conversa. A gente identificou vários pontos que podem virar outros podcasts. Então esse podcast promete. Isso, a gente tem aqui, né, conversas infinitas de marketing, a gente adora falar desse assunto, a gente vive, né, vive todo dia esse ambiente, a gente estuda, trabalha, enfim, tem muita coisa para trazer mesmo, além daqui, né, das que a gente conversou, pautas infinitas, então a gente espera aí que você aí do outro lado também tenha curtido, e inclusive, né, a gente está aqui no YouTube, então, por favor, deixa aqui o curtir, para dar esse impulso aí para que esse que é o primeiro, mas que com certeza vão vir muitos outros. E também você encontra a gente no Instagram, né? Me chama de MKT. Então lá também a gente vai estar mais presente ali no dia a dia. E também no LinkedIn, né? No LinkedIn eu sou Fernanda Del Giudice. Seu LinkedIn é Vanessa Alckmin, né, Van? E o meu é Vanessa Alckmin. Enfim, a gente vai deixar as redes sociais, os outros canais. Em breve também a gente vai estar aí nos canais de áudio, no Spotify. E a gente espera então vocês aí para os próximos episódios. E um abraço e até mais. Tchau, gente. Até mais.